Boa tarde, sétimo ano. Aqui é o professor Hugo, de língua portuguesa. Nós então começaremos nossa aula analisando o texto que foi colocado para vocês naquele primeiro caderno da atividade diagnóstica. É o texto Eu Falecida. É um texto narrativo, de cunho narrativo, com elementos de descrição, ou seja, descreve alguns itens, né? Alguns aspectos do conto. O texto narrativo, ele geralmente apresenta alguns elementos específicos, são eles o enredo, os personagens, o tempo, o cenário, o foco narrativo, ou seja, o narrador, o desenvolvimento do texto, o conflito, o clímax e, por fim, o desfecho. Esse texto ele é bem interessante, bem engraçado, escrito por uma autora atual, conhecida, né? E traz algumas atividades que eu vou propor, além daquelas duas que vocês responderam na diagnóstica. Então, nós vamos aproveitar o texto, refazer, tirando as dúvidas daquelas atividades, e eu vou complementar com algumas atividades a mais. Partindo desse texto também, nós vamos ver alguns elementos de coerência e coesão textual, que são elementos gramaticais que servem para subsidiar o texto, tá certo? Então, nós vamos começar fazendo essa atividade, tá bem? Então, vocês vão responder sobre o narrador, quem é, quais são os personagens, aonde que acontece a história. Quando eu falo cenário, é o lugar, né? Quando a gente diz o tempo, em que época, se alguns textos oferecem ano, alguns não oferecem a época certa, específica, porém, você lendo e compreendendo o texto, você vai extrair essa informação dele, tá bem, pessoal? Então é isso para começarmos, iniciar esta aula sobre o gênero textual narrativo com elementos gramaticais. Obrigado.